Muito boa noite, meus irmãos. É uma satisfação para o Centro Espírita Raio de Sol desenvolver mais essa atividade. Hoje, sábado, 25 de setembro de 2021, estamos iniciando a nossa atividade semanal da palestra pública. E hoje o nosso palestrante é o nosso irmão Pedro Barbosa. Pedrinho, como é conhecido, ele é trabalhador da casa, é uma prata da casa, e nós teremos a honra, a satisfação de assistir hoje a primeira palestra do nosso irmão, que já vem se preparando há algum tempo para isso. O nosso irmão vai falar sobre o tema Manifestações Físicas, a vitrine do Espiritismo. Então, é um tema bastante interessante, bastante curioso. Muita gente tem curiosidade sobre esse tema e o nosso irmão vai esclarecer um pouco as dúvidas para a gente hoje. Então, a casa agradece, Pedrinho, a sua disponibilidade e desejamos para você que você tenha muito sucesso na sua atividade. Obrigado. Então, como sempre fazemos, todos os sábados, nós iniciamos com a leitura de uma mensagem evangélica, depois fazemos a nossa prece inicial e passamos a palavra ao nosso irmão palestrante. A nossa palestra ela vai estar no livro Das Lágrimas ao Sorriso, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. E o tema da mensagem, Por Caminhos Íngremes. E não conheceram o caminho da paz. Paulo, Romanos 3,17. Enveredaste por caminhos íngremes, na busca desenfreada de conquistas que te engrandecem perante o mundo. E chegaste à conclusão de que não seria por estes caminhos que te fizeram desviar-te dos que Jesus veio mostrar, que conquistarias a glória que esperavas obter com tanto ardor. A vaidade fez com que buscasse alcançar aquilo para o qual ainda não estavas preparado. E o que encontraste foi decepção e sofrimento, se tivesses sido mais moderado em teus sonhos. Não procurarias elevar-te tão alto pelo desejo de conquistar o mundo ao teu redor, mas te contentarias em começar por baixo e subir degrau por degrau até atingir os píncaros daquilo com que sonhaste. Caminhos íngremes são sempre perigosos. As quedas são maiores que os avanços. Prepara-te antes de iniciar a tua caminhada, buscando os caminhos suaves, traçados e exemplificados pelo Divino Mestre, pois são estes que permitirão dele aproximar-te. A glória que esperavas alcançar levou-te a um fracasso monumental. Os louros da vitória que desejavas obter foram substituídos por espinhos que fizeram sangrar o teu coração. Portanto, inicia a tua nova caminhada com mais humildade e aceitação do que a vida te tem a oferecer, e agradece a Deus pela experiência que o teu erro fez com que adquirisses. E não mais venha a sonhar tão alto, não mais procures caminhos íngremes para subir. Contenta-te em caminhar por linhas retas e planas, que permitirão alcançar um pouco mais de humildade e aceitação do que a vida exige de ti. Então, lida essa mensagem, vamos todos elevar nosso pensamento a Jesus e vamos orar. Divino Mestre, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade do trabalho, que o nosso irmão palestrante possa desenvolver o tema com muito afinco, possa desenvolver o tema com muita sabedoria, e que todos aqueles que aqui estão presentes para assistir tão interessante palestra, possam sorver o conhecimento que será passado. Que aqueles irmãos do mundo maior, que aqui se encontram a título de instrução, a título de aprendizagem, e também a título de ajudas, possam aprender o conhecimento, possam aceitar a ajuda necessária que nosso Pai maravilhoso sempre provém a cada um. Que nós, irmãos encarnados, consigamos entender bem o assunto, consigamos fazer
o bem, consigamos progredir na seara evangélica do Cristo, consigamos ter a força de amar o próximo, mestre. Então, imbuídos nesse sentimento de profunda gratidão, de profundo respeito, Pai, nós te pedimos permissão para dar início às nossas atividades de hoje, da Casa Espírita Raio de Sol, esse aconchego tão maravilhoso que nos proporciona tanta alegria. Então, mestre, te pedimos permissão, mais uma vez, para que nosso irmão possa desenvolver o tema da palestra de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão Pedrinho, que levará o tema Manifestações Físicas, a vitrine do Espiritismo. Pedrinho, a palavra está com você. Eu vou compartilhar a tela. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer, é uma satisfação, né, essa oportunidade que a casa oferece. E gostaria de dizer que a gente possa, né, no decorrer dessa palestra, estarmos todos aprendendo juntos, né, porque aqui não existe professor e aluno, na verdade, é um conhecimento mútuo e fraterno, que ambos, né, as partes vão se auxiliando e aprendendo junto. Bom, o título da palestra é Manifestações Físicas, a vitrine do Espiritismo. Nós vamos buscar aqui entender o que são essas manifestações físicas e por que elas são a vitrine do Espiritismo, certo? Que deu essa dinâmica, que deu essa divulgação para que hoje nós podamos estar aqui, em pleno século XXI, falando sobre Espiritismo. Pode passar, amigo. Para começar, a gente vai começar com o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra publicada pelo nosso codificador, que é o Allan Kardec. O ano de lançamento foi de 1857, no século XIX, e nós vamos falar um pouco da introdução e da terceira parte das leis morais. Pode passar. A introdução ela é dividida em algumas partes. A gente vai falar sobre a terceira parte. Seguindo como está no slide. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a alguma das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muito há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhes demonstrasse que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos antes tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. Pode passar, por favor. O primeiro fato observado foi da movimentação de objetos diversos, designando vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que repetiu neste país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu que pusessem em dúvida a realidade. Nós vemos aqui a primeira obra que o codificador coloca para a gente na sua introdução, que ele busca não somente mostrar ao seu leitor um conteúdo para o entretenimento, para os curiosos, para aqueles que buscam o fenômeno. Ele chama a atenção para aqueles que têm a boa fé, a boa intenção de entender o que há por trás desse fenômeno que é as mesas girantes. Isso me relembra, por exemplo, a primeira vez que eu comecei a estudar a doutrina espírita, lá em 2012, no Centro Espírita de Marabá, né, a Casa do Caminho, o primeiro grupo de EGE que eu participei, e o primeiro encontro foi justamente sobre mesas girantes. E eu fiquei muito curioso, porque, ora, o que é isso? A gente não veio falar aqui sobre o espírito, sobre o outro mundo, sobre o plano espiritual. O que tem a ver uma mesa que levanta e desce, uma mesa que gira, que levita no ar?
né? Mas como está dizendo aqui o nosso amigo Allan Kardec, foi esse fenômeno que se deu muito antes até do que aconteceu na Europa, começando pela América, né? O caso aí das irmãs Fox, né? Chamou a atenção e serviu como uma grande vitrine de propagação da doutrina espírita, ainda no começo. Aqui, nós estamos falando aqui de uma doutrina primitiva do espiritismo, ou seja, antes da codificação de Kardec e também seguiu-se durante a codificação de Kardec. Pode seguir, Fábio. Na terceira parte das Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração, a pergunta 668. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuindo para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Resposta dos espíritos: sem dúvida. Porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus, e por sua morte lhe rendiam um culto. Ou seja, ele está chamando a nossa atenção aqui de que o Kardec pergunta para os espíritos, né, se aqueles fenômenos não iriam, em vez de ajudar, dificultar a marcha para os curiosos, para as pessoas verem ali que poderia ser um deus ou alegar qualquer coisa assim. E a resposta, né, por mais que chame a atenção aqui, é que sim, pode ter acontecido, sim. Mas, como chama a atenção o Kardec no começo, na introdução, somente aqueles que viam um fato científico, assim como Kardec foi um deles, foi um que viu atrás daquele fenômeno que poderia parecer puro entretenimento para uma sociedade pós-medieval, né, uma sociedade início da modernidade ali, início não, já pegando uma boa parte da modernidade, já indo para a era contemporânea, né, você vê aí que chamou a atenção das pessoas. E Kardec foi um dessas pessoas que buscou o fato científico por trás daquilo que era considerado como ridículo, como entretenimento, como coisa de circo, né? Mas que, olhando para um outro lado, esses fenômenos espíritas, essas manifestações, se tinha todo um campo doutrinário. Pode passar, amigo. E ele coloca lá uma nota do Allan Kardec logo após essa pergunta. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Ou seja, ele está falando desde a antiguidade. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhe as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente, e de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Então ele chama a atenção de que isso sempre aconteceu na história da humanidade. Esses fenômenos, essas manifestações, não começaram somente no século XIX, né? Aí você vê o registro e, digamos assim, o maior expoente de acontecimentos que chamou a atenção da humanidade, né? Mas isso sempre ocorreu. E um homem vai colocando ali conforme o entendimento da sua época, entendeu? Se você mostra um tablet, um aparelho tecnológico para uma criança de 1 ano, ela vai ver aquilo ali de uma maneira totalmente diferente de que se você mostrar para um adulto, né? Você imagina, por exemplo, um adulto de 30 anos pela primeira vez utilizando um aparelho tecnológico que nós hoje estamos utilizando. Ele vai ter uma concepção de um novo, de algo que ele desconhecia, mas que ele vai ter uma maturidade muito maior para lidar com aquilo do que, por exemplo, uma criança de 1 ano, um bebê, né? Pode passar, Fábio, por favor. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra.
Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propõe destruir uma coisa que está na natureza. Ou seja, esses fatos eles sempre estarão dentro das leis naturais, entendeu? Essa conversa sobre o sobrenatural, sobre o sobre-humano, sobre o antinatural, é apenas uma didática, né? Nós, enquanto espíritas, enquanto aqueles que entendem o que a doutrina nos traz, sabemos que tudo está dentro da natureza, tudo está dentro da lei natural, né? Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sob diversos nomes, as suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, fora interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas, sob o prestígio do mistério, enquanto para a religião, essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Então, ele chama a atenção que essas manifestações sempre existiram na história da humanidade, só que elas são interpretadas de formas diferentes, são vistas de forma diferente, né? Como o exemplo do celular que eu coloquei agora há pouco. Basta o observador dar a sua interpretação, a sua subjetividade, que chega a conclusões N, né, diferenciadas, dependendo daquele que observa. Pode passar. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feliz a luz meridiana, o espiritismo escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Pode passar. Agora, nos voltando para o Livro dos Médios, que é o segundo livro que o nosso codificador coloca, já no ano de 1861, nós vamos falar sobre a segunda parte, tá, das manifestações espíritas. Ele dedicou uma parte inteira somente às manifestações, e nós vamos falar do capítulo 2 e do capítulo 4. Existem mais capítulos e mais informações acerca dessas manifestações, mas como o tempo não é tão abrangente, né, a gente vai falar só um pouco do que foi colocado aí. Pode passar. No capítulo 2, das manifestações físicas das mesas girantes, ele vai falar justamente das mesas girantes. O item 60. Dá-se o nome de manifestações físicas a que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja, outras podem ser provocadas. Então, ele já chama atenção aqui para a gente que manifestações físicas são efeitos sensíveis. Como assim sensíveis? São efeitos que os nossos sentidos podem perceber. Visão, o olfato, o paladar, o tato, entendeu? E elas têm duas categorias. As espontâneas, que acontecem independente da vontade da pessoa, no caso, o médium, e as provocadas, que acontecem, como está dizendo o nome, sendo provocadas, certo? Primeiramente, só falaremos dessas últimas, ou seja, das provocadas. O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados. Consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa móvel, como que pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências a designação de mesas girantes. Prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Então, ele está chamando a atenção aqui da gente das mesas girantes. Passa aí, Fábio, por favor. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Então ele está chamando a atenção justamente a gente que está falando antes, né, que sempre houveram manifestações físicas, sempre houveram, certo? Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produzem em todas as épocas. Tertuliano trata em tempos explícitos das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pudessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu em 3 ou 4 predominasse o de que
tratamos coisa que tal a gente deve ter parecido prodigiosa. Então ele diz aqui que esse entretenimento, essa novidade da época, como eu disse, sempre aconteceu, mas na época da codificação, né, no século XIX, do meio para o fim, se aconteceu com mais expoência, né, principalmente na França, onde Kardec vivia, e ele dizia que para alguns era aquilo somente o capricho, somente a curiosidade do fenômeno. Para outros, já havia ali algo sério, já havia alguma coisa ali que tirasse proveito científico. E um desses expoentes é o Kardec, o próprio ele. Mas existiram outros também que pesquisaram a fundo esses fenômenos, essas mesas girantes. Pode passar, Fábio. Quantas pessoas criteriosas e observadoras, os que as fez desprezar as mesas girantes, foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importante em seus resultados. Ou seja, eles estavam prestando mais atenção não no fenômeno, mas nas consequências do fenômeno. E qual é a consequência de uma manifestação, uma mediunização, né? Um fato mediúnico? É justamente a comunicação, a mensagem, seja por pancadas, seja pela mesa, seja pelo lápis que escreve no papel. A consequência chamou mais atenção, passou a chamar mais atenção desses estudiosos do que o fenômeno em si. O fenômeno não chamava tanta atenção quanto a consequência para algumas pessoas. É isso que ele está chamando aqui. Deixar o alfabeto pela ciência, tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os montenjadores. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, porque foi justamente aí que começou. Foi nesse digamos assim, burburinho, né, podemos até usar essa palavra, que chamou a atenção e é de fato o início. Por isso que quando eu, no Centro Espírita de Marabá, iniciando o estudo de Égide, vou estudar as mesas girantes, porque é o início da doutrina. É o grande começo, é o ponto de partida, certo? E, por esta razão, algumas explicações lhe devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem, ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos fenômenos mais complexos. Então, como a mesa girante é um fenômeno, digamos assim, simples de se entender, ele dá a chave para a gente entender fenômenos de mediunização mais complexos, mas que têm por base os mesmos critérios que são utilizados aqui nas mesas girantes. Pode continuar, Fábio, por favor. Indo para o capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas, o item 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Então ele faz uma série de perguntas a respeito dessas manifestações físicas e ele recebe uma série de respostas, consequentemente. Mas eu separei somente algumas, porque são muitas respostas e tem algumas que são bem grandes, são muitas perguntas, então não haveria tempo, né? Então vamos lá. Terceira pergunta. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Resposta: sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Não cabe muito aqui falar que não é o intuito da palestra, mas explicando razoavelmente, o fluido universal é justamente essa energia que, condensada e transformada em seus derivantes, transforma tudo que é material no mundo. Né? O nome já está dizendo, fluido universal. Ele contempla todo o universo e para cada mundo ele tem um caractere específico. Tá? Então, como ele está dizendo, sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Tudo que nós temos hoje, seja da eletricidade que passa pelos nossos aparelhos celulares, até do nosso corpo físico, tem a sua origem no fluido universal. Pergunta 6. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. Esse fluido apenas anima a matéria. Ou seja, a inteligência. Quem é a inteligência? É o espírito. Tanto o espírito como o médio, que é um espírito, tanto o espírito comunicante, que pode estar desencarnado ou não. A inteligência, o princípio inteligente não é o fluido universal. O fluido universal ele anima somente aquilo que é material. Pode passar, Fábio, por favor. Aí na pergunta 8, como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido, por exemplo?
Resposta do São Luís. Combinando uma parte do fluido universal com um fluido próprio aquele efeito que o médium emite. Prestamos bastante atenção que ele não responde aqui qual é o fluido. Ele só diz que o espírito pega o fluido universal, que está presente na natureza, com o fluido daquele efeito. E que o médium que emite o efeito. Ou seja, o médium de efeitos físicos emite, sai dele, ele é o gerador. Né? A palavra gerar não é bem empregada porque energia não se gera, mas vamos utilizá-la pela didática. Ele é o gerador desse fluido que o espírito utiliza para que o efeito aconteça, o fenômeno. A nona pergunta, será com os seus próprios membros, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Então ele pergunta o seguinte, a gente utiliza esse fluido para, o espírito, no caso, utiliza esse fluido para solidificar os seus braços e levantar a mesa, por exemplo? Resposta do São Luís. Essa resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando, sobre as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim, preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Pode passar, Fábio, por favor. Quando que pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos cujas condições sejam idênticas às suas, em virtude da sua natureza etérea. O espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. Ou seja, o espírito ele não solidifica o corpo dele, ele utiliza esse fluido para levantar a mesa. Né? E ele deixa bem claro que ele não pode fazer isso sem um intermediário. Por quê? Porque nós estamos falando de um espírito que, apesar do perispírito que o São Luís está chamando aqui a atenção, ele necessita desse fluido material que é emanado pelo médium. Ele necessita disso, né, para poder fazer o efeito. Então, nota-se aqui que o interessante é que o elemento aqui que o médium de efeitos físicos coloca, dispõe para o espírito, é o principal fator, digamos assim, para que o fenômeno aconteça. Porque sem esse elemento, não vai ter o fenômeno de manifestação física. Não vai acontecer. Esse fluido que o São Luís chamou a atenção na pergunta agora há pouco, é, digamos assim, o combustível para o fenômeno. E, não menos importante, o perispírito também funciona aí como um papel preponderante. E como ele falou agora há pouco, sobre a questão das mesas girantes ser um fenômeno simples que ele explica a base de todos os outros, o perispírito sempre vai participar desses fenômenos, né? Sejam eles físicos ou não. O perispírito é sempre a chave de ligação entre o espírito comunicante, né? Eu chamo comunicante porque é o outro lado de uma mediunização, mas não quer dizer que ele vai comunicar algo. Ao médium, sempre o perispírito, essa ligação de perispírito com perispírito, ela é necessária. Então ele chama a atenção aqui da importância do perispírito e que o espírito não conseguirá fazer um efeito material, um efeito físico, sem um intermediário. Allan Kardec coloca uma nota logo após essa pergunta. Chamemos a atenção para a seguinte frase primeira da resposta acima. Esta resposta ainda, em caixa alta, ele coloca: te não levará até onde desejas. Pode passar, Fábio. Continua. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a essa última e alude ao nosso pensamento, que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isso é, pela confirmação da ideia de que tínhamos sobre a matéria, porque o espírito obtém o movimento da mesa. Ele está chamando a nossa atenção aqui que o espírito de São Luís falou sobre a gente ainda não ter a noção necessária, ele só está explicando a base do fenômeno. Ele não está explicando o fenômeno em profundidade. Isso, como voltamos a lembrar, é o segundo livro da codificação ainda sendo divulgado. Então, ele é como se fazendo uma metáfora, uma comparação,
É como se o conhecimento do mundo espiritual fosse uma grande praia, né? E a doutrina espírita, apenas agora que nós pegamos o barco, né, e encostamos na praia e colocamos o primeiro pé sobre a praia. Falta andar a praia todinha, ou seja, falta um conhecimento ainda muito grande para a gente entender como esse fenômeno acontece nas suas especificidades, né, nas suas miudezas, entendendo cada detalhe. Então, aqui é um resumo muito superficial que o São Luís coloca para o Allan Kardec. Por quê? Porque é o que a gente pode compreender no momento. Isso é um processo educativo. Não se coloca perguntas, questões de álgebra, por exemplo, para alunos de primeira série. Como não se coloca, né, assuntos de universitários, de ensino superior, para alunos de ensino médio. É a mesma questão aqui. Nós só vamos seguindo uma escala evolutiva progressiva do conhecimento. E isso é para todos os conhecimentos, não só o que o Espiritismo nos traz, mas para todos. Pergunta número 10. Os espíritos que é aquele que deseja mover um objeto, chame seu auxílio, são-lhe inferiores, estão-lhe sob as suas ordens, ou seja, quando um espírito chama outros para fazer aquele fenômeno, né, porque não necessariamente é só um espírito, ele pergunta se são sempre inferiores, espíritos inferiores que estão ali fazendo as manifestações físicas. Resposta: são-lhes iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Pode passar, Fábio, por favor. Pergunta 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Resposta. Os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Ou seja, nós sabemos que quanto mais o espírito evolui, mais ele se depura, mais o perispírito dele começa a se confundir com o próprio espírito, de tão etéreo que ele vai se tornando, de tão leve, né? De tão, como ele usa a palavra grosso, de tão fino que ele fica se tornando, menos materializado, porque o perispírito, ele mesmo que muito pouco, um recurso material, né? Podemos assim dizer. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo, mais ele vai perdendo essa materialidade do perispírito. Então, para esse tipo de fenômeno que é mais grosseiro, que é uma ligação direta com a matéria do mundo aqui em que nós vivemos, o mundo material, somente espíritos inferiores conseguem fazer, né? E ele volta lá na pergunta número 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Ou seja, o Allan Kardec já está dizendo que os espíritos superiores não têm necessidade de fazer esses fenômenos. Eu entendo, tudo bem aí. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Ou seja, ele pergunta assim, num caso específico, numa exceção, eles podem fazer esse tipo de fenômeno, os espíritos superiores? Resposta do São Luís. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, serve-se dos que a possuem, já que vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores. Pode passar, Fábio, por favor. Aí na pergunta 11, são aptos todos os espíritos a produzir esse gênero? Resposta do São Luís. Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda não se desprenderam inteiramente de toda a influência material. Ele está chamando aqui a nossa atenção de que todos os espíritos que fazem manifestações físicas são espíritos inferiores, não superiores, tá? Inferiores. Ele continua lá na pergunta 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com as coisas que estão muito abaixo deles. Ou seja, o Kardec já concorda que o espírito superior tem mais o que fazer, né? Numa linguagem mais vulgar. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teria o poder de fazê-lo, dado que o quisesse? Ou seja, num caso específico, né? Num caso atípico, os espíritos superiores poderiam fazer as manifestações físicas, se o precisassem? Resposta do São Luís. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física.
quando precisam dessa força, serve-se dos que a possuem, já que já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Pode passar, Fábio, por favor. Aí o Kardec coloca uma notinha aqui para a gente. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo modo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Então, sim, manifestações físicas, quem faz são os espíritos inferiores. Quando os espíritos superiores necessitam, né, de uma manifestação física, por seja qual for o motivo for, eles utilizam-se dos espíritos inferiores. Aí continua lá, pela mesma razão que o homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fatos pesados, como faz um carregador. Ou seja, por exemplo, na origem da doutrina espírita, que é as mesas girantes, quando um governador planetário, que é o nosso mestre Jesus, junto com a sua falange de espíritos que buscava a evolução moral, trazer a doutrina espírita, eles fizeram isso através da divulgação das manifestações físicas, como já foi dito antes. Mas os espíritos superiores que auxiliam Jesus no planejamento e execução da evolução do planeta Terra não teriam condições de fazer. Então, o que aconteceu? A utilização desses irmãos, né? Quando a gente fala utilização, não é uma manipulação, né? Mas sim um trabalho fraterno. Ou seja, os irmãos de ordem inferior participaram também na codificação e na evolução, sempre estão participando, isso é até óbvio, na evolução do planeta Terra. Então, demonstra aqui que os espíritos superiores utilizam, né, dos espíritos inferiores como nós, para a evolução nossa, em específico, e do planeta, né, de uma forma fraterna, como já foi dito anteriormente. Pode passar, Fábio, por favor. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistente aos órgãos. Há menos fluido nervoso, sendo o perispírito, para o espírito, o que o corpo é para o homem. E como a sua maior densidade corresponde a menor inferioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações um poder maior do que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo o espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas. Chama para executá-los um espírito de ofício. Então, é justamente isso que a gente está falando. Os espíritos superiores, tendo a necessidade das manifestações físicas, seja qual for a natureza do fenômeno, utiliza-se dos espíritos inferiores para auxiliar, né? É um trabalho de fraternidade, porque os espíritos superiores, quanto mais você evolui, mais o seu perispírito se depura, mais etéreo ele se torna e menos propício à materialidade. Certo? Pode passar, Fábio, por favor. Pergunta número 18. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? Nós estávamos falando aqui do espírito, né, que é uma parte dessa ligação, desse fenômeno, mas nós temos a outra parte, que é o médium, doador da energia, né, aquele que emite a energia. E o espírito de São Luís nos responde: podia atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão o fluido. Aí ele faz uma subpergunta: é sempre indispensável a ação da vontade? Ou seja, a participação do médium, a vontade do médium? E ele responde: aumenta a força, mas nem sempre é necessário, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou a seu mau grado, e isso prova haver uma causa independente do médium. Então, o médium, ele pode não saber que o fenômeno está acontecendo, por exemplo, né? Na França,
os contemporâneos de Kardec, né, que não tinham conhecimento da doutrina espírita porque ela estava se formando, né, Kardec ainda escrevendo a doutrina, durante o fenômeno das mesas girantes, que estava acontecendo maior expoência dentro do território europeu, né, muitos médiums que não tinham conhecimento, não tinham educação mediúnica, eram utilizados de forma espontânea, né, sem saber que estava acontecendo, ou sabendo não tendo controle algum. Por quê? Porque faltava o recurso da educação. A gente está falando aqui, não de forma geral e absoluta, claro, porque, como nós já dissemos antes, a mediunidade, né, o estudo dos espíritos, isso sempre existiu na humanidade. Isso nós chamamos de espiritualismo. E nós temos uma herança muito rica e muito interessante da cultura oriental, né? Mas o espiritismo, a codificação de Kardec, traz maior embasamento e maior completividade a essa relação. Então, Kardec traz um teor mais científico e mais completo de conhecimentos acerca das manifestações físicas, coisa que os médiuns da época de Kardec não tinham, certo? Pode passar, Fábio, por favor. A pergunta 22. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Ele está falando no caso das pancadas, né, dos ruídos, né, das conversas através das batidas. Tanto quanto os braços para levantar a mesa, sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate o ar, vos traz o som. Então, ele está falando aqui novamente, que agora no caso das pancadas, que é o fluido também funcionando. Ele não está com o martelo, ele não solidifica os braços e bate na mesa ou bate nas paredes, que aconteciam esses fenômenos, mas é o fluido que o médium emana, combinado, condensado junto com o fluido universal, gerando o movimento, o fenômeno da manifestação física. Pode passar, Fábio, por favor. E agora a gente traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que, tendo esse conhecimento já de como funciona essa manifestação, esse fenômeno, né, a gente procura entender o porquê que aconteceu. Se a materialização física, as manifestações físicas, né, elas eram a grande vitrine, foram a grande vitrine do Espiritismo, e, como eu disse agora há pouco, foi um planejamento da própria espiritualidade que governa o planeta junto com o Mestre Jesus, a gente vai entender o porquê que isso aconteceu, qual é a finalidade de ter sido assim, qual é o objetivo de algo que pode ser considerado até rudimentar, algo até ridicularizante, primitivo, trazer um conteúdo tão rico e tão vasto quanto a doutrina espírita. Então, para isso, a gente vai utilizar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, que é a terceira obra codificada por Kardec, publicada no ano de 1864. Pode passar, Fábio, por favor. Vamos lá, no capítulo 6, o Cristo Consolador, a gente vai falar do Consolador prometido, né? No item 3, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei, meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece, mas quanto a vós conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, 15 a 17, 26. Pode passar, Fábio, por favor. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido.
O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, advertiu Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Pode passar, Fábio, por favor. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não saber por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Então, a resposta é porque o Espiritismo é o Consolador prometido, porque ele necessitava dessa divulgação, porque ele necessitava ser divulgado, ser passado adiante dentre o povo, né, dentre as pessoas. Você vê aqui que, não por coincidência, ele emergiu numa França que era o berço da modernidade, da cultura, né, do raciocínio, do conhecimento. Quantos pensadores franceses não temos na época de Kardec, né, ou até mesmo naquele centro ali da Europa, né? Então você vê que o Espiritismo, não por coincidência, mas sim por planejamento da esfera espiritual, ele nasce ali na França do século XIX, e hoje nós temos aqui no Brasil, em vários países, a oportunidade de conhecer esses conhecimentos que o Kardec codificou e trouxe para nós. Então, a missão do Espiritismo é ser o Consolador prometido, não ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Trazer o ensinamento, a base salutar dos motivos que, por muito tempo, foram o véu que cobria a razão do homem e difundia em dois caminhos, a ciência e a religião, hoje se encontram. Hoje, com o Espiritismo, mostra essa união, porque ele retira esse véu e traz o conhecimento. E as manifestações físicas foi o início. As mesas girantes, os ruídos, os barulhos, né, foram o início de tudo isso. Pode passar, Fábio, por favor. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, para que o homem tenha essa base salutar, para que ele tenha essa força de seguir em frente, essa elevação, né, de conhecimentos, o Espiritismo foi o Consolador prometido, que chegou, né, na metade do século XIX para frente, e hoje está aqui, semeando e continuando o seu trabalho. Então, ou quando nós nos perguntamos do porquê, né, de manifestações muitas das vezes ridículas, né, muitas das vezes rudimentares, primitivas e até mesmo de um certo escárnio, nós, na verdade, temos que ter aquele olhar que o Kardec chamou a atenção no começo do Livro dos Espíritos, que foi a sua primeira obra. Nós temos que não ser a pessoa, o leitor, que busca a codificação através de críticas, através da presunção, né, do preconceito, né, e sim
de mente aberta, procurando entender não o fenômeno em si, colocando ele como majoritariamente o importante ali, mas a mensagem, a consequência do fenômeno, o que os espíritos vieram nos trazer em questão de aspecto moral, de evolucional, né? E é isso que chama a atenção Kardec, e é essa a proposta que eu trouxe para a nossa palestra. Pode passar, Fábio, por favor. Agora, só fazendo algumas indicações de onde a gente pode tirar algumas dessas leituras. Aqui a gente indica também As Mesas Girantes e o Espiritismo, que é uma obra publicada em 58 pelos Zeus. Me desculpe se eu ler errado sobre o sobrenome, eu acredito que é Vantu, né? Ele foi filho de um dos presidentes da FEB e autor de outras obras espíritas, então fica aí a dica, a descrição está aí de como está no site de compra, tá? E quem quiser é só pausar o vídeo que olha direitinho cada aspecto aí. Pode passar, Fábio, por favor. Outra obra muito importante também é do William Crook, que é outro estudioso da época de Kardec, tá? Ele é contemporâneo, até certo ponto, de Kardec. A obra é publicada um pouco depois do falecimento dele, em 1919. E, para quem não sabe, o William Crook foi aquele que designou o que nós estávamos chamando até agora há pouco, intencionalmente, de fluido, que sai do médium para as manifestações físicas, de ectoplasma. Ele que denominou a energia utilizada para as manifestações físicas de ectoplasma, justamente estudando com rigor científico e acadêmico essas manifestações que ocorriam, né? É aí que está a indicação do livro dele, Fatos Espíritas. Pode passar, Fábio, por favor. Uma outra obra que explica muito do que aconteceu antes da difusão do espiritismo, da codificação, e passa um pouquinho depois, é a obra do Arthur Conan Doyle, né? A História do Espiritualismo, de 1926, esse que é o mesmo autor do Sherlock Holmes, né? Romantista, mas também tinha uma visão espiritual. Ele participava de assembleias espirituais, de associações espiritualistas, né? Não necessariamente ele está falando de espiritismo, mas daquilo que a gente conhece como conhecimento espiritualista, mas que abrange-se uma boa parte também do espiritismo, e fica aí a indicação da obra dele. Pode passar, Fábio. E, por fim, eu gostaria de trazer aqui para nós, que moramos aqui na cidade de Belém, um fato que chama a atenção, que existe muita pesquisa em cima, que é sobre Ana Prado, o livro do Samuel Nunes Magalhães, né? Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, de 2012, que foi uma médium de efeitos físicos que viveu aqui em Belém no século XX, né, no comecinho do século XX, e que ela era conhecida por ser uma médium excepcional de manifestações físicas, né, materializações de espíritos, enfim, é uma obra que chama muita atenção, que fez muito burburinho aqui na cidade de Belém, né, e que chamou grandes intelectuais da época, como também teve pessoas que combateram a sua difusão, a sua divulgação, mas que também traz um certo caráter de interesse e está dentro daquilo que a gente estava falando na palestra. Então fica a indicação aí para vocês. Pode passar, Fábio. Então fica aí o nosso muito obrigado, agradecendo a casa, agradecendo a oportunidade, muita paz e muita luz. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Pedrinho por tão belos conhecimentos trazidos. O sobrenome do autor é Vantuil. Eu já vi uma obra dele, Vantuil. Então, a Casa Espírita, o Centro Espírita Raio do Sol, agradece profundamente essa abnegação do nosso trabalhador em se preparar, em doar seu tempo em prol desse nosso trabalho de evangelização. Então, nosso muito obrigado, Pedrinho. Então, para a gente finalizar nossa palestra pública de hoje, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos adquiridos. Mestre Jesus, Pai de infinito amor e misericórdia, nós te agradecemos, Mestre,
te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre teus ensinamentos evangélicos, que tanto nos são úteis e necessários ao nosso engrandecimento moral, que nós temos o imenso presente recebido, que é poder termos contato com a doutrina dos Espíritos, podermos ter contato com a doutrina da vida após a vida, podermos ter esses ensinamentos evangélicos tão maravilhosos. E esses ensinamentos nos trazem a reflexão e nos trazem a ação de muitos acontecimentos, o qual buscamos a melhora significativa em cada gesto que cumprimos. Então, Mestre Jesus, imbuídos no sentimento de profunda gratidão, de profundo respeito, nós te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais, pela oportunidade de praticarmos um pouco mais do trabalho evangélico, pela oportunidade de proporcionar aos irmãos do mundo maior, que aqui também estão em aprendizagem, que aqui estão necessitados de ajuda e de instrução, que vários deles recebam ajudas, que vários deles abram seus corações aos irmãos que estão prontos a ajudá-lo, sob a orientação do nosso Pai maior. Então, Mestre Jesus, te pedimos que esteja conosco hoje e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com essa prece, nós encerramos a nossa atividade de hoje. Desejamos um excelente final de noite, desejamos um excelente domingo e que todos nós tenhamos dias e semanas na presença de Jesus, na presença dos nossos bons irmãos do mundo maior, que nós possamos sempre estar desempenhando as atividades positivas a que somos chamados. Então, a todos vocês, fiquem com Deus. Um forte abraço a todos.